feijão mais barato? Estoques de passagem crescem e o mercado ganha tendência de baixa para janeiro. Quem traz mais detalhes sobre o feijão é o Marcelo Líderes do IBRAF. Mas antes, acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal e marque o sininho para não perder nada. Assista na sua Smart TV. E vai lá nos nossos vídeos, dá aquele joinha, deixa seu comentário e compartilha com os amigos. Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. O mercado do feijão, durante a segunda semana de dezembro, apresentou vendas novamente abaixo do normal. Há uma máxima que alguns empacotadores sempre lembram: o feijão que não foi consumido ontem não será consumido em dobro hoje. Isso tem levado produtores rurais que estão colhendo feijão carioca de qualidade inferior ou que ainda possuem estoques a liquidarem a qualquer preço. Atualmente, há feijões comerciais sendo colhidos no Paraná e também na segunda safra deste ano em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e em pequenas quantidades no estado de Goiás. Soma-se a isso a diminuição no consumo entre o final de setembro e novembro, resultando em um estoque de passagem 93% superior ao do ano passado, segundo cálculos da Conab. Além disso, há a perspectiva de que cerca de 30% da primeira safra de 2025 seja colhida em janeiro. Diante desse cenário, o consumo precisará aumentar significativamente para que em março tenhamos um estoque menor que o registrado no mesmo período de 2024, conforme as informações do IBRAF. O presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, Marcelo Eduardo Líderes, comenta sobre o crescimento dos estoques de passagem para o feijão. Por um lado, a quantidade passa tranquilidade em relação ao abastecimento. Por outro lado, a entrada da safra somada aos estoques que não foram consumidos podem trazer tendência de baixa para o setor do feijão. Alô, você que acompanha o mercado do feijão, eu sou o Marcelo Eduardo Líderes, trazendo para vocês o que foi que aconteceu no mercado entre os dias 9 e 13 de dezembro, a última semana. Muito bem, nós tivemos aí uma diminuição em relação ao padrão normal dos outros meses, porque é dezembro, o volume menor de comercialização agora, há uma explicação, dezembro realmente isso acontece. Nos outros meses, entre setembro, outubro e novembro, houve uma redução entre a expectativa do mercado, aquilo que seria de se esperar de comercialização. Não há um consenso ainda no mercado porque diminuiu a comercialização e, só para lembrar, o feijão que não é consumido ontem não vai ser consumido o dobro hoje. Então, aquilo que não foi consumido dos meses anteriores está disponível, está estocado, e precisará ser consumido aí nos próximos meses, junto com a entrada da nova safra do Paraná, Minas principalmente. E os valores praticados entre o dia 9 e o dia 13 sofreram com isso uma certa redução, principalmente no interior de São Paulo, região de Itapeva, onde no início da semana nós tivemos negócios para feijão extra até a R$250, e na sexta-feira alguns reportes de negócios fechados por valores menores, 230, 235, 240, então alguma diminuição houve nos valores praticados nessa região. E também no noroeste de Minas. Noroeste de Minas é sempre um polo de referência, e olhando as cotações do CPEA-CNA, nós vemos também em Minas uma certa estabilidade com tendência à diminuição. A maioria dos produtores não aceita valores mais baixos do que vinham sendo praticados nas semanas anteriores. É um período que a gente sabe que em dezembro se consome mesmo menos feijão. As referências de dezembro não são referências que podem ser levadas em consideração, mas nós devemos agora nas próximas semanas, ou na próxima semana, ainda antes do final das festas, aí da parada das festas, analisar melhor
quais são os volumes de produto disponível, aquilo que está à disposição do mercado e aquilo que há de expectativa, de perspectivas aí para o início do ano. Falando em início do ano, tenho que comentar com vocês sobre o que nós estamos planejando como IBRAF para o início do ano. Vamos reforçar a divulgação dos feijões do Brasil no exterior, né? Continuamos com o acordo com a Apex, esperamos poder anunciar um novo acordo, reforçando a divulgação do feijão carioca, e entendemos que mais do que nunca isso é necessário, porque esse início de janeiro a março, aquilo que havia sido previsto que poderia ter de área plantada e de volume de disponibilidade de produto para esse período aumentou, né, entre o que está se plantando a mais, entre o que se pretende colher, e também levando em consideração a diminuição do consumo dos últimos 3 meses, nós teremos uma disponibilidade um pouco maior aí para os próximos meses. Vamos observar qual vai ser o comportamento. O comportamento do feijão preto, né, que já está rondando aí os R$200, a tendência é que haja mais oferta durante o mês de janeiro. Exportação vai acontecer, não sabemos ainda qual será o tamanho, o volume do total que pode acontecer, mas sem dúvida nenhuma isso vai levar um pouco do feijão nacional para o exterior, desafogando um pouco a pressão que vai acontecer aqui nos meses de janeiro, fevereiro e março. Temos planos para 2025, vamos trazer para vocês, em termos Pulse Day pelos polos produtores, mas com um impacto maior na região, incentivando o consumo também. Então, além de levar informações aos produtores, aonde nós passarmos com o Pulse Day, pretendemos ter contatos com as escolas e começar a praticar aquilo que entendemos e que reflete o entendimento dos produtores e das pessoas que conhecem a respeito das possibilidades de consumo e os efeitos de algumas ações. Esperamos começar aí, com o apoio de vocês, por onde nós passarmos, a trabalhar a retomada do consumo do feijão brasileiro. Temos visto uma diminuição mais acentuada no consumo nos últimos anos. Um dos motivos obviamente, que em alguns momentos nós temos uma oferta menor e o preço sobe. E também, lógico, não podemos menosprezar o peso que tem as mídias, né, que defendem os alimentos ultraprocessados. Temos uma grande batalha pela frente, né, defendendo a alimentação dos escolares, né, a inclusão diária de arroz e feijão é uma recomendação do Ministério da Agricultura e, obviamente, não precisaria de lei para que isso fosse praticado, né, mas, como óbvio, nem sempre é fácil de ser implementado por si só, entendemos que vamos precisar aí meter a mão na massa nesse assunto. E não vamos, né, o IBRAF é reflexo daquilo que o setor deseja, né? Então vamos precisar do apoio dos produtores, dos empacotadores, das empresas de insumos, para que nós tenhamos aí um objetivo alcançado, não só pela questão de aumentar o consumo e vender mais, mas pela questão da saúde, pela questão da permanência desses... que nós consideramos muito importante, né, o orgulho do brasileiro de consumir feijão, um prato símbolo do Brasil e que só faz bem à saúde. Não faz sentido nós acostumarmos com a ideia de que vai diminuir o consumo de feijão e isso é assim mesmo. Não. A gente entende que isso pode ser trabalhado, pode ser mudado. Então, desejamos aí a todos uma boa semana, bons negócios, bons preparativos aí para o período de final de ano, período de festas. Não adianta se estressar demais nesse período, certo? Respire fundo, vá devagar, tudo vai dar certo, ok? Um abraço, uma boa semana e viva o feijão do Brasil! Administre o estresse e não se preocupe. A principal fonte de estresse em sua vida não é o trabalho, mas sim a preocupação.
O trabalho não mantém você acordado à noite, a preocupação sim. Deus é muito claro na Bíblia sobre o que ele pensa sobre a preocupação. Filipenses 4:6 diz: não se preocupem com nada. Por que você precisa abandonar a sua preocupação? A preocupação não é razoável por alguns motivos. Primeiro, porque ela exagera o problema. Você já reparou que se alguém diz algo ruim a seu respeito, quanto mais você pensa sobre isso, maior fica? Segundo, a preocupação não funciona. Preocupar-se com algo que você não pode mudar é inútil. E se você preocupar com algo que você pode mudar, é estúpido. Apenas mude. A preocupação não é natural. Não há preocupações natas. Preocupação é algo que você aprendeu. Como a preocupação não é natural, também é prejudicial. Seu corpo não foi projetado para lidar com preocupações. Quando as pessoas dizem "estou doente de preocupação", estão dizendo a verdade. Os médicos dizem que muitas pessoas poderiam deixar o hospital hoje se soubessem como se livrar da culpa, do ressentimento e da preocupação. Provérbios 14:30 diz: a paz de espírito dá saúde ao corpo. A preocupação é inútil. Ela não pode mudar o passado. Não pode controlar o futuro. Tudo o que ela faz é estragar o hoje. A única coisa que a preocupação muda é você. Ela te faz infeliz. Isso nunca resolveu um problema. A preocupação é desnecessária. Deus fez você. Ele te criou. Ele te salvou e colocou o seu espírito em você. Você não acha que ele vai cuidar das suas necessidades? O primeiro passo para administrar o estresse é recusar-se a se preocupar com qualquer coisa. Por quê? Porque é irracional, antinatural, é inútil e também desnecessário. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Deus se preocupa pessoalmente com você e com as suas necessidades. Sabe todas aquelas coisas que estão te estressando e te deixando ansioso e preocupado? Deixe tudo isso ir embora. Entregue a Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.